Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um influenciador digital que usava documentos falsos para adquirir e traficar armas. Isso por si só não seria o suficiente para incluir essa história na pauta do Meteoro. Agora, quando vem à tona o fato de que o filho 04 do Bolsonaro é próximo desse influenciador e de que tinha até documento dele no escritório onde ocorreu a busca e apreensão, aí sim isso vira pauta. Então vamos lá, como é que é essa história? O nome do influenciador em questão é Maciel Carvalho. Tá aqui uma fotinho dele ao lado do Jair Renan, o filho 04 do Bolsonaro. Ele foi preso no dia, ontem, dia 5 de janeiro, numa operação batizada de False Coach, que é um nome meio estranho, que, sei lá, para mim, coach já parece uma coisa meio falsa, então você ainda joga um falso na frente, mas enfim. A questão é, como isso aconteceu? Vou colocar aqui um videozinho da Polícia Civil do Distrito Federal, que está lá no canal do UOL, contando essa história. De 3 mandados de busca e apreensão, um morador de Águas Claras e influenciador digital foi preso em flagrante por posse e comércio ilegal de armas de fogo. Ele teria utilizado de CPFs falsos para ocultar seus antecedentes criminais e conseguido a licença do CAC. Com isso, ele passou a ministrar cursos de tiros e armamentos e a anunciar pelas redes sociais a venda de armas e munições. Não, duas coisas me chamam a atenção aí. Uma delas pela obviedade, né? Que surpresa que iam usar essa história de CAC para fazer tráfico de armas, né? E a outra pela estupidez. O cara anuncia nas redes sociais, está fazendo comércio ilegal de armas pelas redes sociais. É uma certeza de impunidade num nível estratosférico, né? Mas, enfim, logo veio à tona a relação do Maciel com o Jair Renan. A princípio, o Maciel seria instrutor de tiro do Jair Renan, como diz aqui o Guilherme Amado no Metrópolis. Uma pessoa muito próxima a ele, o Maciel, e o Maciel era instrutor de tiro do Jair Renan e de um ex-sócio dele, o Diego Pupi. O Diego Pupi é um empresário mexe com diferentes negócios, muitos deles relacionados ao universo de influência digital, e a gente entrevistou ele hoje na coluna. E ele contou um pouco de como que era a relação do Maciel com o Jair Renan. Hoje o Diego Pupi ele é rompido com o Jair Renan, e ele contou que eles dois tiveram aula de tiro com o Maciel, e depois, né, depois que ele se afastou dos dois, segundo ele, Diego Pupi, o Maciel e o Jair Renan continuaram a ter uma relação bastante próxima. Ele disse que o Jair Renan frequentava muito a casa, o local de trabalho do Maciel. Então essa proximidade deles é algo que pode fazer com que, né, pelo menos fazer o Jair Renan depor e explicar talvez para a polícia qual era o tipo de relação que ele tinha de fato com o Maciel. Não é uma notícia boa para o presidente, para o filho do presidente, que são pessoas, a gente sabe, que temem ter problemas agora que ele deixou o poder, ter problemas com a justiça. Temem tanto que o Bolsonaro já deu o pé do país. Também no Metrópolis, mas daí na coluna Na Mira, a relação entre o Maciel e o Jair Renan já foi descrita de uma outra forma. Então a gente está aqui. Empresário do filho 04 de Bolsonaro é preso por fraude em compra de armas. Com mais de 420 mil seguidores, o blogueiro já deu entrevistas ao lado de Jair Renan, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Maciel se apresentou como advogado e ex-pastor de uma igreja da Assembleia de Deus. O atirador também se diz coach e empreendedor. O cara tem muitos talentos, né? A coluna Na Mira apurou que o blogueiro é empresário e homem de confiança de 04. Em 29 de setembro de 2022, por exemplo, foi Maciel que registrou ocorrência policial após a casa de Jair Renan, no Lago Sul, área nobre do Distrito Federal, ser pichada por vândalos.
Tá. Apesar disso tudo, ainda tem gente tentando desvincular um do outro. Mas daí a ideia de desvincular os dois vai por água abaixo. Quando veio à tona o fato de que em um dos escritórios aonde estava, onde ocorreu a busca e apreensão, nós vimos ali que eram 4, foi encontrado a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, carteira de motorista do Jair Renan, e um iPhone que provavelmente pertence a ele. Aí, quando você está falando que você encontrou documento e celular do Jair Renan em um escritório do Maciel, aí a chance de você dizer que não tinha vínculo nenhum aí realmente fica difícil de manter. Mas, enfim, né, também me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre essa história as várias formas diferentes com que os jornalistas descrevem a relação entre os dois, né? Porque a gente viu, só nesses dois que eu mostrei aí, um falava que era instrutor de tiro, o outro falava que era empresário. Teve aí uma terceira reportagem também no Metrópolis que chegou a chamar de assessor. Então a relação dos dois parecia ser tão próxima que fica até difícil para os jornalistas descreverem qual ela era, né? De tantas formas diferentes que eles se relacionavam. O ponto que eu chego no final de tudo isso é que o 04 já devia estar fazendo que nem o pai e correndo do país. Eu até fui procurar se ele já não estava em alguma viagem. Vi que ele está de férias e fato, só que não fora do país, ele foi para Balneário Camboriú, que aqui no Meteoro já é até uma piada interna, né? Quase um meme aqui no canal, o Balneário Camboriú, que é, sei lá, deve ser a cidade menos favorita de vários dos jornalistas aqui do canal. Que eu sei lá, eu acho que deve ser uma das cidades com mais bolsonarista por metro quadrado no país. Mas, enfim, chega no final dessa história, a gente acaba descobrindo que hoje de manhã, dia 6 de janeiro, o tal do Maciel já foi solto, né? Então tá aqui no Correio Brasiliense. Empresário preso por suspeita de comércio ilegal de armas, solto. Preso por porte de comércio ilegal de armas, Marcel Carvalho, também investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato. Suspeito deve responder em liberdade. Daí no texto tem que, de acordo com a defesa, o empresário ganhou liberdade porque tem residência fixa, trabalho lícito e não há risco se ele for posto em liberdade. Aí você vê que assim, o cara não ficou 24 horas preso. Depois de tudo isso, ele não ficou 24 horas preso. Então, aquela certeza de impunidade que chega a ponto de botar arma, vender arma ilegalmente por redes sociais, acabou meio que se confirmando. E é isso, não tem mais nada a adicionar. O que se poderia falar, Thiago? Mais um exemplo aí escrachado na nossa cara de como o Estado não tem absolutamente nada de neutro, né? Como ele vai agir completamente diferente dependendo da cor, da classe social, da origem da pessoa, né, que está cometendo determinado crime. Porque esses sujeitos podem fazer isso, né, vender armas, tráfico de armas pela internet e não passar 24 horas preso. Enquanto isso, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, eu sou de São Paulo, estou aqui no Rio passando alguns dias de férias. Aqui no Rio teve a chacina do Jacarezinho no ano passado, né? E a chacina do Jacarezinho começa com policiais falando que viram fotos de suspeitos segurando armas na internet, no Facebook, nas redes sociais, né? Então, a partir de fotos com armas nas redes sociais, coisa que a família Bolsonaro e outros aí do MBL, companhia, fazem constantemente, né? A partir de fotos, 27 pessoas foram assassinadas, eu não preciso falar a cor, né, e o CEP dessas pessoas. Assim como ontem aconteceu outro caso aqui, né, um homem negro, catador de materiais recicláveis, foi assassinado dentro da própria casa pela polícia militar, porque confundiram um pedaço de madeira com um fuzil, né. E de outro lado, a gente vê o caso do Roberto Jefferson também, né? Que recebeu a Polícia Federal com mais de 20 tiros de fuzil, se eu não me engano, 3 granadas,
saiu de lá dando risada e conversando com os policiais. Então, eu acho que esses casos, eles gritam na nossa cara, e muitas pessoas, inclusive da própria esquerda, parecem não querer ver, né? Que a gente fala, meu Deus, o Estado ele não é neutro, as instituições não são neutras, elas não têm instituições que não têm como ser disputadas, elas têm que ser abolidas e já era, tá ligado? Elas estão ali para servir a uma classe, aos interesses dela. E determinados grupos sociais, grupos políticos, e a gente corre um risco muito grande do próprio Bolsonaro sair impune depois de tudo que ele fez. Se depender das instituições e de ficar esperando a boa vontade delas, ele vai sair impune. Se não tiver grande pressão aí, sabe, a gente tem que fazer uma pressão nas ruas, a gente tem que fazer uma pressão nas redes sociais, sabe, acho que a palavra de ordem do momento é isso, é sem anistia, é Bolsonaro na cadeia e mais do que isso, ele não pode passar 24 horas preso, ele tem que ficar. Por mim, era prisão perpétua no mínimo, né? O ideal é que ele tivesse o mesmo fim de Mussolini, mas infelizmente não é o que se mostra que vai acontecer, então que seja prisão perpétua depois de ter assassinado aí 700 mil trabalhadores brasileiros, não sozinho, claro, muitos prefeitos, muitos governadores ajudaram ele nisso, e todos aí amando das elites brasileiras, né? Tem que lembrar isso, que esses políticos, eles são fantoches aí das elites, eles fazem as vontades dela, assim como a polícia também é fantoche da elite, assim como as instituições, de um modo geral, são, então aí para servir a elas. E vão agir mesmo de forma diferente com as pessoas, dependendo de quem é, né? Voltando no que a gente comentou no começo lá do meu caso, você acha, jamais pessoas brancas, ricas, o Jair Renan jamais teria a foto dele ali no álbum de reconhecimento de policiais, Exatamente. tá ligado? Além de que ontem também aconteceu um outro caso aqui no Rio de Janeiro, que foi de um rapper, que é o Orochi, que foi preso também pela polícia, também por ter armas na casa dele, mas sequer quiseram saber para que era, tá ligado? Só automaticamente fizeram associação com crime e prenderam ele, tá ligado? Então é isso. A família Bolsonaro pode ter armas, milicianos pode ter armas. Bom lembrar, inclusive, que foi a maior apreensão de fuzis no Rio de Janeiro aconteceu lá no condomínio do Bolsonaro, né? Mais de 100 fuzis De apreendidos. Vendas da Barra. Exatamente. Então, é isso, né? Determinado grupo social e racial pode fazer a festa, pode ter mais de 100 fuzis dentro de casa, pode fazer tráfico de armas na internet, pode fazer o que quiser, que não vai acontecer absolutamente nada. Enquanto que outros grupos sociais, raciais, não pode estar com um pé de uma cama, tá ligado? Que vai ser confundido com um fuzil, vai ser assassinado. Então, eu acho que grita na nossa cara essas contradições que não são a exceção, elas são a regra. Eu acho que a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Isso não é exceção, isso é a regra. O Estado ele está agindo dentro da normalidade dele, das funções dele, do para que ele existe, do por que essas instituições existem, né? Acho que está muito na moda falar sobre o racismo estrutural, mas as pessoas falam de um jeito totalmente banal, sabe? As pessoas não, elas estão usando muito o termo racismo estrutural e não entendem o que isso significa de fato. A gente está falando justamente isso, que o Estado estruturalmente é racista, a política também institucional, a polícia, o judiciário são institucionalmente, estruturalmente racistas. Isso está impregnado na estrutura deles. Eles são racistas e são elitistas, eles estão aí para servir a uma classe, a um grupo racial, tá ligado? E então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, né? Para não ficar pensando que é um despreparo, é uma exceção, é isso, é aquilo. Não, eles estão fazendo exatamente a função deles, o papel deles é exatamente esse, é proteger os brancos da elite e massacrar os pobres, os trabalhadores, negros, indígenas e etc. Basicamente, não é erro, é projeto, né? Exato.